Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Rogério. Bem-vindos ao canal Mensagens do Juízo, onde estudamos e nos preparamos para a volta do nosso Senhor Jesus. O tema em questão hoje é o último profeta, o fio condutor da última mensagem de advertência ao mundo à beira da destruição. Esse estudo é algo que eu tenho me debruçado durante esses últimos dias, porque é muito importante nós compreendermos da onde surgem as profecias, ok? Então, quando nós olhamos para o último profeta dos tempos atuais, que é um movimento profético, ou seja, aponta para uma igreja, e nós vamos chegar até essa igreja, tá bom? Nós temos que entender o último profeta do Antigo Testamento, o maior homem nascido de mulher, que é João Batista, mas no espírito de quem? De um dos profetas mais proeminentes que foi transladado ao céu. O maior profeta dentro da tradição judaica é Moisés, porque foi ele que viu Deus face a face, foi ele que conversou com Deus face a face, foi ele que escolheu morrer em nome do povo para que Deus pudesse perdoar. Como estávamos dizendo, Moisés foi colocado como Deus diante do povo judeu, e o seu irmão Arão foi colocado como um profeta. Mas, para que você possa entender a questão do último profeta, nós precisamos fazer 3 questões introdutórias aqui. Primeiro, esse tema tem como objetivo geral de despertar a consciência de cada um dos meus irmãos que gostam de profecia, mas talvez você não goste tanto de escatologia, não gosta, não se interessa. E isso é um apelo para você estudar um pouco mais sobre as profecias. É um despertar, um apelo para você olhar para as profecias de maneira diferente. Porque Moisés não estava com Deus lá no momento da criação. Mas o que foi pedido para Moisés é o que é pedido para cada um de nós quando começamos a ter um relacionamento com Deus. Tire as sandálias dos pés. Moisés, tire a sandália dos pés. Rogério, tire as sandálias dos pés. Eu não sei o seu nome, quem está assistindo nesse exato momento, me ouvindo pela misericórdia de Deus, mas tire a sandália dos pés. Tire todos os sentimentos negativos e nós vamos passar por algum deles. Nós temos que tocar nesse assunto, ok? Sendo isso dito, primeiro nós temos que entender que esse vídeo é um apelo para que você estude profecias. Além de ser um apelo, ele também... O que você vai fazer com esse apelo? Você vai buscar a prática do evangelho juntamente com o testemunho, ou seja, você vai evangelizar e ligar a sua evangelização com o testemunho que é as profecias. Isso vai trazer uma amplidão na sua mente, uma luz, que você vai ter mais consistência no que você está falando, no que você está estudando, e raramente você vai ser ludibriado por falsos profetas, meu irmão e minha irmã. Qual que seria a promessa aqui? Eu prometo ser bem simples, bem didático, tá bom? Para que todos possam compreender e colocar em prática. Está contextualizado com a última fase da igreja, já que é o último profeta, então é a última fase da igreja. Ou, como muitos dizem, né? Estudiosos, leigos e professores e mestres, o terceiro Elias. Mas além disso, é importante ressaltar que esse vídeo não está aqui para apontar quem é trigo ou quem é joio. Existe essa complicação, mas nós temos que confiar em Jesus também, para que esse problema que foi ocasionado por culpa nossa, de não prestar atenção nas apostasias que adentra dentro do povo de Deus, agora nós temos que confiar em Jesus. Não nos cabe julgar. Nós não temos direito de julgar o meu irmão, o passado do meu irmão. Nós temos apenas a missão de evangelizar e ligar o nosso evangelismo com as profecias. Foi dessa forma que Cristo fez. Amém? Continuemos, porque o clímax da mensagem de hoje está relacionado justamente
a um fato. Nós precisamos se resolver. Nós precisamos entender as profecias. Nós precisamos de uma reforma pessoal. Mas qual que é o clímax de tudo isso? O que acontece? Qual que é a realidade dos fatos? É que, uma certa feita, eu vou usar a ilustração de um pastor coreano. Existia um homem que estava redigindo um sermão, era o pastor, o seu filho bate na porta, querendo a atenção do pai, um filho, um menino, um rapazinho, queria brincar com o pai abre a gaveta, tira uma revista, tira uma página daquela revista, recorta, coloca num pote e dá para o seu filho. Pensando que o filho ia demorar para montar aquela página, até haver uma próxima conversa e eles poderiam fazer alguma outra coisa. Passou 1 minuto e meio e o menino bateu na porta de novo, dizendo: pai, já montei. E era um mapa, ok? Era a imagem de um mapa. E o pai ficou impressionado, aquele pastor. Como assim você conseguiu montar esse mapa tão rápido? Pai, foi simples, porque atrás do mapa tem a imagem de um homem. E a imagem desse homem foi o que auxiliou o menino montar aquele mapa. O pai estava pensando em assuntos globais, como combater a fome, como evangelizar os 4 cantos da terra, pensando em assuntos globais, assuntos realmente universais, problemas que, nossa, é difícil, como doenças incuráveis, como a fome, como a AIDS, como a crise climática, aquecimento global, pensando em vários assuntos para incutir ali no seu sermão. Mas o seu filho, quando montou aquela imagem, em pouco tempo, ele compreendeu. O problema é o homem. Resolve-se o problema do homem e resolve-se o problema do mundo. E do mundo do quê? De pecado. Porque o fio condutor da última mensagem de advertência ao mundo que está à beira da destruição não está relacionado à terra, mas ao mundo de pecado. Ok? Como eu estava dizendo, meus irmãos... Então, como estávamos dizendo, meu irmão e minha irmã, resolvendo o problema do homem, do indivíduo, o homem reformado, ele é a solução para esse mundo de pecado. Nas Sagradas Escrituras, como está em Apocalipse 21, Deus promete o quê? Novos céus e nova terra. Para quem? Para os filhos de Deus. Agora, para seus filhos. Agora, quem não quer esse estado de reforma, quem não quer ser reformado pela misericórdia e pela compaixão e pela graça de Deus, infelizmente, vai ser destruído juntamente com as ideias e com o sistema vicioso de pecado deste mundo. Então, este mundo com um sistema de pecado, ele tem um prazo de validade, mas Deus vai purificar essa terra com o fogo da sua glória. E o pecado está incluído a ser destruído. Então, a transgressão da lei, que é o pecado, precisa ser exaurido da nossa mente, digamos assim. Sendo isso dito, dando continuidade aqui, como eu disse, as 3 questões, na verdade, resolvendo-se o problema do homem, resolve-se o problema do mundo. Mas, como assim? Qual seria esse problema, esse antídoto para esse mundo? Quem está bravo com o mundo? Você já esteve bravo com o mundo? Eu já estive bravo com o mundo, com várias situações. Mas o Evangelho, ele é o antídoto para quem está bravo com o mundo, para quem não entende o grande conflito. O Evangelho, a misericórdia de Deus, nos permite nascer de novo, nos permite começar do zero, enxergar, é a luz no fim do túnel, das trevas da nossa vida, de escolhas erradas que nós fizemos. Então o Evangelho, ele é poderoso nesse sentido. Só que existem bloqueios para que esse Evangelho chegue até o nosso coração, a exemplo do ódio. Se você tem ódio no seu coração, o Evangelho não pode fazer nada com o seu coração enquanto você não abrir mão do ódio. Se você tem medo, se você teme mais as coisas deste mundo do que a palavra de Deus, por exemplo, também fica difícil o Evangelho te fazer uma nova criatura. Se você tem aquele sentimento, aquele complexo de inferioridade,
se acha menor que todo mundo, acha que Deus não te ama, acha que Deus não vai lembrar de você, que não sabe quem você é e você está sozinha no universo, isso também é um sentimento negativo. Porque quem colocou isso na sua mente foi o próprio Satanás. É ele que quer que sejamos como um animal ou um cachorro sem dono, que vai com todo mundo. Mas mais do que isso ainda, existe outra coisa que nos atrapalha, que é o sentimento de culpa. Quando nós erramos, quando nós fizemos as coisas erradas, nós temos que entregar todo o nosso passado nas mãos do nosso Criador e Redentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sou eu para lembrar do seu passado? Quem sou eu para julgar o seu passado? Se Deus anulou o seu passado, não as consequências, mas te fez e te permite se tornar uma nova criatura. E isso é importantíssimo. Então, o último profeta tem o primeiro objetivo de evangelizar as pessoas. No entanto, o último profeta, além de evangelizar, tem que levar uma mensagem de advertência ao mundo que ainda está iludibriado pelas situações do pecado, pelas doutrinas erradas de Satanás, dentro da igreja principalmente, dentro da ortodoxia cristã, do magistério da igreja de Roma. Nós precisamos nos alertar sobre esses assuntos, porque muitas das vezes estamos próximos deles e achamos que o estado da morte é como a imagem popular, que nós temos um plano além dessa terra depois que morremos. E isso são assuntos complexos, mas dentro do contexto, o último profeta precisa estar inteirado a todos esses assuntos, porque ele é o último da fila. Ele tem a visão completa, a visão total, começo, meio e fim. Ele tem a luz. E isso vai ser cobrado de cada um de nós. Então, o último profeta, esse tema tem o foco de despertar a nossa consciência, nos auxiliar na nossa prática através das profecias e que possamos ter o fruto de ser um homem reformado, uma mulher reformada, pelo poder do Evangelho na prática e pelo conhecimento das profecias. Porque o tempo está próximo. O tempo está muito próximo. Ok? Então, avançando aqui no tema, o estudo sobre a fé nos mostra a história de dois homens importantíssimos. Continuando aqui, meus irmãos, o estudo sobre a fé. Esse é um livro e fala de duas pessoas importantes. Wagner e a T. Jones. Alonzo T. Jones. Esses dois homens, segundo a Sra. White, eles foram instrumentos de Deus para levar a visão da igreja remanescente, o último profeta, o Adventismo, que começou sua instituição em 1863, que é a igreja mais organizada do mundo, ok? Segundo as estatísticas. Mas, olha o que aconteceu aqui. Vamos entender esse pequeno fragmento. O Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo ao fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. O mundo padece com a necessidade de desvir luz adicional sobre as Escrituras. Proclamação adicional dos princípios de pureza, princípios de humildade, princípios de fé e princípios da justiça de Cristo. Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está falando do quê? Que esses dois homens estavam apontando para a justificação pela fé, mas estava dizendo claramente que a terceira mensagem angélica, que é o foco da igreja adventista, que é a justificação pela fé. Mas só entendemos a justificação pela fé como terceira mensagem angélica se entendemos a natureza humana de Cristo e uma visão mais ampla sobre a expiação. E o que fazer? A igreja não aceitou a mensagem desses homens. Eles até se afastaram, porque foram tidos como fanáticos, como lunáticos na realidade. Então, sendo isso esclarecido, apontei a visão arminiana,
que é em harmonia com a Bíblia, a visão do Calvino, que referente à doutrina da salvação não tem nada a ver com a Bíblia, e agora a igreja ela rejeita, no ano de 1888, a justificação pela fé apontada por esses dois homens, a qual a senhora White diz claramente, eles eram usados por Deus, apontando a terceira mensagem angélica, que é a justificação pela fé. Mas essa visão não foi abraçada pela igreja naquela época. Então, os livros contendo a teologia conflitante estão lado a lado na prateleira. Da onde surgiu esse livro? Irmãos, líderes da Igreja Adventista naquela época, no século XX, acabaram se identificando com um pastor presbiteriano que deu a sua visão sobre a justificação pela fé. Então, esse livro, Questão sobre Doutrina, nasce como um adendo, como um acréscimo dentro das doutrinas adventistas. Mas prestem atenção, no ano de 1888, a igreja não aceitou a justificação pela fé de Jones Wagner e até Jones. Mas, depois, eles aceitaram o quê? A justificação pela fé de um presbiteriano, que não tem nada a ver com a nossa mensagem, e não tem nada a ver com a terceira mensagem angélica. E esse presbiteriano, com as ideias de quem? De Calvino, e aí surge essa literatura, que quer juntar a visão adventista com a visão calvinista. E aí nos traz justamente vários pontos conflitantes, como é o livro mais polêmico da história do adventismo. Qual é a igreja mais organizada do mundo? Como eu já disse, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma instituição religiosa mundial organizada oficialmente em 1863 e que hoje conta com mais de 22 milhões de membros distribuídos oficialmente em 212 países. Esse escrito está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204, no parágrafo 2. Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? A Sr. White escreveu, ali orientada pelo Espírito Santo. Que movimento? O movimento do Adventismo. Possuímos a Bíblia, irmãos. Possuímos a Bíblia. Precisamos mais luz para compreender a Bíblia. E aqui eu acabei de apontar, até Jones e Wagner foram ridicularizados pela liderança da igreja, a qual o dom profético está falando, eles estão falando a verdade, e não aceitaram. Mas quando veio um presbiteriano e falou uma mentira sobre a justificação pela fé nas visões de Calvino, eles não estavam amadurecidos para lidar com essa visão de justificação pela fé, porque ignoraram a justificação pela fé da mensagem do terceiro anjo, que está relacionado à compreensão da natureza humana de Cristo, a visão mais ampla da expiação na cruz do Calvário, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E abraçar o quê? Uma visão contemporânea e moderna da justificação pela fé. Pois possuímos a Bíblia, temos nossa experiência com o atestado de milagrosa operação do Espírito Santo. A Sra. White escreveu mais de 1000 páginas, guiada pelo dom de profecia. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade? O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que erguem com pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? A senhora White responde, o Espírito de Profecia responde, seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Estado dos mortos, reforma de saúde, justificação pela fé, santuário, lei de Deus, vitória sobre o pecado, espírito de profecia, todas essas coisas seriam ridicularizadas, seriam mitigadas dentro da igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros.
estabeleceria uma nova organização, escrever-se-ia livros de ordem diferente, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. E hoje nós vimos esse reflexo. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa, o sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou, coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Isso é um cumprimento profético hoje, meus irmãos. Ensinariam os líderes a ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. A senhora Ellen White escreveu isso no livro Mensagens Escolhidas. Esse é um cumprimento profético. Prova que a senhora White é uma profeta do Senhor. Escreveu verdades, das quais foram ignoradas por esses líderes da própria denominação. Esse é o último profeta. Nós precisamos ter consciência dessas coisas, reparar e tomar aquela exortação que está em Apocalipse. Qual é o contexto? O último profeta, a última fase da igreja. Precisamos permitir que Deus entre no nosso coração e faça uma reforma. E nós precisamos das profecias. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado por estar comigo aqui nessa mensagem. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.